O livro de hoje se chama A Filha do Moleiro. É um conto dos irmãos Grimm. As ilustrações foram feitas por Vamberto Nicomedes e é da editora Construir. Essa daqui é a capa. A capa é bem bonita, olha só que lindo, a mamãe com o bebê. E aqui atrás no livro tem uma pequena sinopse. Este livro, A Filha do Moleiro, narra a história de um rei que um dia foi visitar o seu moleiro, que era pai de uma bela jovem. Fazendo-se de importante, o moleiro mentiu para o rei, dizendo que tinha uma filha que fiava palha em fio de ouro. O rei, muito ambicioso, pediu-lhe que a levasse ao palácio para que pudesse comprovar esse feito aos seus próprios olhos, caso contrário, iria castigá-lo. Essa história tem um desfecho surpreendente, em que a magia própria dos contos de fadas e do universo infantil encontra-se presente. Para comprovar, leia este lindo livro. Esse livro aqui ele é de 2008. Conta-se que certo dia o rei foi visitar seu moleiro, que era pai de uma lindíssima jovem. Olha só, o rei com o moleiro e a filha dele lá atrás. Eu tenho uma filha muito habilidosa, que é capaz de fiar a palha em fio em ouro fino, disse o moleiro, fazendo-se de importante. Esse é um prodígio que me custa acreditar, todavia leve a sua filha amanhã ao palácio para que eu veja com os meus próprios olhos. Olha o rei e a bela moça. No dia seguinte, quando a jovem chegou, o rei a conduziu a um quarto cheio de palha, deu-lhe uma roca e um fuso e disse-lhe: aqui está o material para afiar. Comece já o trabalho, e se até amanhã o tiver concluído, reconhecerei sua habilidade e a farei minha esposa. Caso contrário, é claro que seu pai zombou de mim e será, portanto, castigado. Fechou a porta do quarto com a chave, deixando ela sozinha. A pobre menina, não sabendo o que fazer para salvar o pai, desatou a chorar. Nisso, a porta se abriu e apareceu um anãozinho muito ridículo e disse: galofeiro, boa noite, minha linda moleira. Por que está chorando assim? Porque o rei quer que eu fie toda essa palha em ouro, o que é impossível. O que me dará se eu fizer esse trabalho por você? Dou-lhe este colar que tenho no pescoço. Ele então pegou o colar que lhe era oferecido, sentou-se diante da roca e pôs-se a afiar. 3 vezes puxou o fio e logo o fuso cheio, e assim foi fiando até pela manhã. Quando acabou de fiar toda a palha e os fusos ficaram cheios de lindos rolos de mais fino ouro. Ao nascer do sol, o rei abriu a porta e, quando viu todo aquele ouro, ficou muito alegre e admirado. Mas, como era muito ambicioso, não ficou satisfeito com o que tinha e deu a ordem para que, na noite seguinte, levasse a moleira para um quarto ainda maior e com mais palha. Ordenou-lhe que fiasse durante toda a noite, ou seja, ele queria que ela fizesse mais palha virar ouro. Sendo que a gente sabe que era impossível, porque foi o anão mágico que fez isso, né? Mal o rei acabou de sair, tornou-se a aparecer o anãozinho, que disse à princesa: que me dará para que eu fie toda essa palha em ouro? Não tenho mais nada para lhe dar, respondeu ela com tristeza. Então prometa que me dará o primeiro filho que tiver quando for rainha. Quem sabe o que poderá acontecer no futuro, respondeu ela. Mas, como não havia outro remédio, prometeu imprudentemente o que o anão queria. Este pôs-se então a trabalhar e fiou tudo durante a noite inteira.
Quando de manhã o rei entrou e viu a riqueza que tinha, ficou muito satisfeito e resolveu cumprir imediatamente a sua promessa, fazendo a moleira uma rainha. Passado um ano, nasceu um herdeiro. A rainha adorava seu filhinho e já se havia esquecido do anão e da promessa que havia feito quando um dia ele apareceu. Olha só, ela um ano depois com o filhinho dela. Será que ela teve coragem de dar o filho dela pro anão? Venho aqui buscar o que me prometeu. A rainha ficou assustadíssima e disse que lhe prometeu todos os tesouros que lhe tinha desde que deixasse seu adorado filho. Não, respondeu o homenzinho, riqueza eu tenho, o quanto eu quiser. Aliás, lembra-se de quanto ouro sou capaz de fazer. Decididamente, o que eu desejo é ser vivo. É um ser vivo, que possa ser meu companheiro por toda a vida aventureira que eu levo. A rainha, porém, ficou tão desesperada que o anão teve pena e disse-lhe: pois então, fique com seu filho, mas com a condição de saber qual o meu nome no prazo de 3 dias. Durante toda a noite, a rainha pensou em todos os nomes possíveis. Logo pela manhã, mandou um mensageiro pelo rei afora para descobrir todos os nomes que existiam. Na noite seguinte, o anão voltou e ela começou: será Gaspar, Baltazar, Belchior, e continuou dizendo todos os nomes que sabia. Mas todos quantos tinham, dizia o homenzinho respondia: não, não é meu nome. Olha só, ela pensando e falando tudo em nada. No dia seguinte, a rainha angustiada esperou um mensageiro que poderia talvez trazer o nome do anão. Assim, à noite, o anão chegou. A pobre rainha, não sabendo mais que nome tentar, começou a dizer os mais extravagantes e acabou pelos mais absurdos, como pena de bicho, costela de carneiro. E ele respondia sempre cheio de alegria: não, não adivinhou, esse não é meu nome. O terceiro dia foi passando em grande aflição. À medida que o dia findava e a noite descia sobre a terra, maior era a tristeza da infeliz rainha. O anão estava para chegar. De súbito, porém, esperando o mensageiro, fez-se anunciar, sendo introduzido imediatamente no aposento onde a rainha repousava. Olha só, ele chegando. O mensageiro chegando e a rainha angustiada. Majestade, majestade, creio que o príncipezinho está salvo, exclamou o mensageiro. Oh, fala depressa, pelo amor de Deus. Não consegui descobrir entre o povo o nome do anão malvado, que ninguém até hoje viu na planície. Mas no final da floresta, mesmo no cimo da montanha, encontrei uma casinha com um bom fogo aceso. À volta da fogueira bailava um homenzinho de minúscula estatura cantando: hoje cozo meu pão, amanhã faço cerveja, trago o filho da rainha e toda a gente me inveja, mas que sorte que não saberem que me chamam Mordelinha. Ouvindo isso, a rainha ficou satisfeitíssima. No entanto, temendo que não fosse aquele anão que a perseguia, mandou o mensageiro verificar se o anão que acabava de chegar era o mesmo da floresta. É sim, majestade, é o mesmo anão que eu vi na casinha de cismo na montanha. A rainha, exaltando de alegria e agora inteiramente refeita, entrou de novo na sala do trono, mas aparentando ainda grande tristeza para enganar o anão. Então, a senhora rainha, qual é o meu nome? Perguntou o anão com um tom sarcástico. A rainha, que não queria dar a entender que tinha sido informado o nome, disse-lhe: você se chama Conrado? Não, disse o anão triunfante. Talvez Henrique, também não. Será que por acaso Mordelinha? Maldição! Gritou o anão furioso e encolerizado. Bateu o pé direito no chão com tanta força que abriu um grande buraco por onde sumiu instantaneamente, deixando no ar um intenso cheiro de enxofre.
A rainha, louca de alegria por se ver livre do Arãozinho maldoso, mandou organizar grandes festas populares em honra do príncipezinho que tanto amava. E assim termina a nossa história. Enfim, de livre, enfim, de preocupações, a rainha viveu muitos e muitos anos em companhia do seu marido e do seu filhinho, sempre muito querida e respeitada pelo seu povo. Ah, no final deu tudo certo. E aí, vocês gostaram do livro de hoje? Se sim, não esqueça de compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, me seguir aqui no canal, que eu tô sempre trazendo livros novos, e se inscrever, porque além de eu estar trazendo sempre livros novos, vocês também vão estar me incentivando a continuar com o canal, tá bom? Boa leitura e até o próximo livro!